e começando a revisão dos episódios 44 e 45 de Boruto. O episódio 44 já tem início com os genins da classe do Boruto recebendo uma missão para ajudarem nas buscas aos Byakuyas, avisando aos Junins ou policiais caso vejam algo suspeito, porém são instruídos a não entrarem em combate. A missão se limita a observação e relatório e, dependendo da situação, rastreamento. Mas eles não falam nada sobre o caso do inimigo atacar, o que faz com que o Iwabe tire suas próprias conclusões e decida que nesse tipo de situação a melhor escolha seria lutar contra eles e tentar capturá-los se possível. Na verdade, fugir seria a melhor opção nessa situação, mas duvido que algo assim passaria pela cabeça de alguém como Iwabe. Nem mesmo o Boruto parece concordar com essa ideia quando ele pergunta, mas aparentemente o Boruto ainda está refletindo sobre os últimos acontecimentos. Ele ainda não tem uma opinião formada sobre os Byakuyas. Essa situação até me fez refletir um pouco sobre a utilidade dos ninjas sensores atualmente, pois ao que parece eles não estão conseguindo achar esses bandidos. Eu assumo que isso teria a ver com o fato de Konoha agora ser uma metrópolis. Certamente deve ser complicado destacar um determinado chakra ou odor entre milhares de pessoas. Ou simplesmente não cabe a eles cuidar desse tipo de crime. Uma possibilidade muito mais provável seguindo os acontecimentos dos últimos episódios, onde aparentemente cada ninja possui uma função pré-determinada. Seria interessante se tivéssemos um certo aprofundamento nos limites das capacidades sensoriais, até explicando por que o Naruto simplesmente não usa o modo Sennin para achar todo tipo de marginal na vila. Mas talvez isso seja simplesmente trabalho da polícia. Aliás, até que faz sentido que ele permita uma certa margem de crimes em Konoha, afinal, sem isso os ninjas praticamente não teriam missões. E prosseguindo, durante uma missão comum, time 5 acaba se deparando com os Byakuyas fugindo após um assalto. E sem pensar duas vezes, ignorando o que o Denki estava dizendo, o Iwabe parte para capturá-los, o que acaba em um combate onde o Metal Lee é ferido pelo usuário de Ryuton ao tentar proteger o Denki. Após o ocorrido, já no hospital, o Iwabe se culpa pelo que aconteceu e recebe um sermão de seu sensei, que ao mesmo tempo dá um sermão em todos ali, para que eles aprendam a lidar com a realidade. Eles são apenas genins inexperientes e qualquer erro pode custar suas vidas. E com toda a razão, pois o Iwabe colocou seu time em um risco desnecessário. Ele foi arrogante em ter ido atrás dos bandidos e não ter ouvido o Denki, o único que tentou fazer a missão de acordo com as ordens. Um detalhe interessante é que, para nossa surpresa ou não, o sensei deles é o Udon, com um design um tanto diferente do que vemos durante o capítulo 700. Eu já esperava que ele fosse o sensei do Metal Lee desde o momento que a formação inicial da nova geração eram de 7 personagens, com Konohamaru como sensei do novo time 7 e a Moeg como sensei dos novos Inochikachou. O Udon era o que sobrava para o Metal Lee, que até então não tinha seu time completo revelado. Inclusive, ele se encaixa muito bem como sensei do Denki, quando paramos para pensar como ele era quando criança. Talvez exista uma identificação entre os fracos e perdedores, entre aspas, de seus respectivos times. Se bem que todo o time 5 é constituído de perdedores, que possuem algum ponto forte, mas são um desastre em todo o resto. Mas me pergunto se teremos uma relação próxima de aluno e professor entre Denki e Udon. Ao meu ver, seria até mais interessante do que vimos entre Lee e Guy, pois era só alívio cômico escrachado, apesar de alguns momentos interessantes e dramáticos aqui ou ali. Pois bem, após o Udon sair, eles começam a assistir uma reportagem na TV sobre o que os Byakuyas fizeram naquela vila do último episódio, mostrando os moradores agradecendo aos Byakuyas. O interessante é que, assim como eu estava supondo na revisão passada, é confirmado que aquela vila ficava numa área remota, ou seja, os moradores ali não tinham a opção de arrumar um trabalho em um local mais próximo e próspero. Eles estavam no meio do nada. Ah, mas eles tinham outros meios de conseguir essa água, joga um balde, faz uma escada. Ótimo, beleza. Então tente subir uns 30 ou 40 metros em uma escada artesanal, pois é o máximo que esse povoado conseguiria fazer, carregando vários baldes d'água. Deve ser seguro pra cacete, né? Ou tente puxar um balde d'água em uma altitude muito alta em uma montanha.
Aí vamos ver se o balde não vira ou quanta água chega lá com todo o vento, o balde batendo nas pedras ou o balançar da corda pelo simples ato de puxá-la. É engraçado como as pessoas tentam problematizar ou simplificar algo que não é tão simples. A única alternativa que eu vejo para essa vila conseguir água de forma eficiente sem a ajuda desses ladrões é reconstruindo a vila perto do rio. Outro ponto interessante revelado nessa reportagem é que o número de apoiadores dos Byakuya no País do Fogo vem crescendo, o que indica um crescente descontentamento com a nação. Isso pode ter duas razões: o progresso, que vem aumentando a desigualdade social, assim a diferença entre ricos e pobres aumenta cada vez mais, o que gera uma certa indignação e inveja nas pessoas que não tiveram a mesma chance de sucesso, o que dá a entender pelo diálogo entre Denki e Shikadai, ou Madokai, que o atual daimyo é realmente um líder incompetente e tirano. Talvez toda essa aparente prosperidade tenha um lado obscuro, com o povo sendo explorado de alguma forma que ainda não vimos, ou impostos absurdos sendo cobrados. De qualquer forma, toda essa situação aparentemente foi importante para o Boruto formar sua opinião sobre as ações dos Byakuyas, tanto que ao voltar para casa durante o jantar, o assunto envolvendo as ações deles ressurge com a Himawari em sua inocência perguntando se a gangue era boa ou ruim. E o Boruto sabiamente responde que não há ladrões bons. Tudo bem ajudar os necessitados, mas a maneira deles era errada, eles estavam ferindo pessoas por isso, como fizeram com o Metal Lee. Basicamente, o Boruto entendia as razões deles, talvez até certo ponto ele estivesse começando a ver as ações deles de forma positiva. A relutância em lutar com eles ou capturá-los no começo mostra isso muito bem, mas o que aconteceu com o Metal Lee foi o ponto decisivo para que ele não apoiasse as ações da gangue. Mas como sempre ele tinha que dar uma alfinetada no Naruto, o considerando a raiz do problema por ser ineficiente, assumindo que o trabalho do Hokage era ajudar as pessoas com problemas. Mas sabemos que não funciona exatamente dessa forma. O Hokage é uma mistura entre general dos exércitos em questões militares e prefeito em questões políticas e de representatividade. Há certas coisas que ele não pode fazer em sua posição, simplesmente não fazem parte do trabalho dele. Mesmo que na teoria ele tenha poder para resolver vários desses problemas sozinho, ele não pode dar uma de Mike Hagar, tirar a camisa e bater nos punks. É como a Hinata diz, há problemas que só podem ser resolvidos lentamente ao longo do tempo. Certamente, se o Naruto tem a chance de resolver algo através do diálogo e acordos de cunho administrativo e político, ele vai preferir resolver dessa forma. Enfim, continuando, após uma conversa casual na lanchonete onde o Shikadai se mostra no meio do muro em relação aos Byakuyas, a cena muda para os Byakuyas se preparando para o próximo assalto, onde é confirmado que o Hyogi, o novo amigo do Shikadai, realmente faz parte da gangue. Até mesmo usa essa preparação como um pretexto para se encontrar com o Shikadai mais uma vez. Aqui o restante da gangue já começa a mostrar sua verdadeira face, possuindo segundas intenções que o Hyogi desconhece. Em seguida acontece uma ceninha no laboratório do Katasuki onde o Boruto recebe mais alguns jogos. A princípio parece algo sem importância, mas os diálogos do Katasuki dão uma pista de que ele está projetando o bracelete que vemos durante o filme, além de mostrarem um pouco de sua visão sobre a tecnologia e a ciência, o que se correlaciona com os acontecimentos atuais do mangá. Isso mostra que o Katasuki nessa ocasião ainda não estava sob um genjutsu. Agora voltando ao Shikadai, ele se encontra com o Hyogi e logo começam a conversar enquanto jogam Chogi. No meio da conversa, o Hyogi começa a perguntar ao Shikadai o que ele acha dos tais ladrões nobres, e o Shikadai responde de forma muito positiva. Ele não os condena completamente e até os considera um mal necessário. Uma opinião bem diferente da posição neutra que ele tinha ao conversar com seus amigos, um detalhe que fará uma certa diferença nas ações do Shikadai logo a seguir. Até que o Boruto chega lá e não demora muito para o Hyogi partir. Um detalhe é que ele vai embora usando uma espécie de Shunshin de gelo, de Ryuton, que deixa um ar frio, sendo nem um pouco discreto na frente de alguém que já viu o Ryuton antes, quase como se ele quisesse se revelar ao Boruto.
Aí você se pergunta, por que o Boruto não percebeu logo de cara? Mas será que ele não percebeu mesmo? É bem comum esse tipo de situação acontecendo em Battle Shonen. O vilão deixa alguma pista bem óbvia sobre sua identidade e o protagonista não percebe ou se percebe só revela suas suspeitas episódios mais tarde. Bom, enquanto isso, os Byakuyas estão roubando uma joalheria, sendo observados pelo lado de fora pela Sumire e o Asabi, enquanto a Namida aparentemente foi pedir ajuda a algum Junin. Até que em um determinado momento, após o Hyogi chegar lá, elas acabam sendo vistas e atacadas, porém são salvas pela Temari. Acredito que algumas pessoas devem ter interpretado essa cena de forma muito equivocada, dizendo que a Sumire estava com medo dos ladrões, mas o que eu vejo aqui é simplesmente ela seguindo as ordens dadas nessa missão. Diferente do Iwabe, ela deve observar e não entrar em combate, tanto que quando ela é cercada pelos bandidos, não mostra uma expressão de medo como a Wasabi. Ela fica séria com uma certa apreensão. Não sei de onde veio essa ideia de que ela está com medo deles. Mas enfim, acontece uma perseguição e a Temari vai atrás do usuário de Ryuton, Hyogi, passando pelo Boruto e pelo Shikadai, que também entram na perseguição. Claramente se observa dois pontos muito interessantes nesse trecho. Primeiro, que a Temari está pegando leve, acredito que com a intenção de capturar o bandido. Um Okama Itachi dela normalmente retalharia esse moleque e não apenas o jogaria para longe. Lembrando que os ninjutsus podem ter suas intensidades reguladas pelo usuário. E segundo, que o Shikadai está hesitando em capturar o integrante dos Byakuyas. Obviamente ele percebeu que se tratava de seu amigo após o Ryuton, um detalhe importante para o próximo episódio. Bom, o Hyogi consegue despistá-los graças à ajuda de um morador e chegando ao final do episódio, após o Shikadai levar um sermão por conta da sua hesitação, os Byakuyas começam a pôr o próximo passo de sua estratégia em prática, agora que tinham espalhado sua ideologia pela população. E assim o episódio termina. Agora indo ao episódio 45, enquanto Boruto está em casa se preparando para enfrentar os Byakuyas, um noticiário na TV fala sobre o exame de Chunin se aproximando. Um detalhe pequeno, mas que já faz uma ponte para os eventos do filme que serão recontados no próximo arco. Porém, a notícia é interrompida por protestos em frente à empresa Kaminarimon, fazendo acusações injustas de corrupção contra a empresa. Aparentemente algo arquitetado pelos Byakuyas como parte de sua nova estratégia, começando por instaurar o caos na vila, o que fica evidente pelo diálogo do Gekko a seguir, indicando que ele está manipulando as massas com seus ideais, dando um vilão ao povo, nesse caso as grandes corporações, a quem eles possam culpar por toda a insatisfação e estresse diário. Inclusive durante esse diálogo ele fala algo que talvez possa confundir os menos atentos. Meu ninjutsu é este, manipular e enganar a mente humana. Acredito que ele não está falando isso de forma literal. Ele apenas é um bom mentalista, tirando proveito das motivações das pessoas para manipulá-las. Um detalhe interessante nesse trecho é que o Hyogi já começa a questionar os métodos do Gekko. Afinal, até onde esses rumores falsos estão sendo feitos em nome da justiça? Geralmente, quando há ladrões roubando dos ricos e dando aos pobres em uma história de ficção, eles só roubam ou afetam os ricos que merecem, se afastando dos ricos que eles consideram justos, o que não está acontecendo aqui. Bom, e prosseguindo, no escritório do Hokage, Naruto, Shikamaru e Sai discutem sobre os últimos acontecimentos. Eles concluem que os Byakuyas estariam por trás desses protestos, mas não conseguem imaginar o que eles estariam ganhando com isso. Se aproveitar do caos para criar melhores oportunidades para os roubos seria uma opção, mas eles tinham parado com suas atividades após o último roubo. Sendo assim, o Naruto assume que o descontentamento com a vila também faz parte de sua responsabilidade como Hokage e decide contatar outras vilas que foram atacadas pela gangue para saber um pouco mais sobre suas atividades. Esse trecho meio que confirma o que eu já falei na revisão do episódio 44. Há certas coisas que o Naruto não pode fazer em sua posição. Ao que parece, o Naruto não se envolve diretamente em certas situações que não estão sob sua responsabilidade como Hokage. Só quando a polícia e os ninjas comuns não conseguem resolver é que ele entra em ação. Assumo que em um primeiro momento tentando resolver sem uso de força bruta, usando seus privilégios como Hokage para ajudar a polícia, como estamos vendo nesse momento, e quando mais nada der certo ele apelará para os seus poderes.
Inclusive, quando paramos para pensar sobre a função dos Kages na série, percebemos que eles nunca agem sem necessidade, eles só entram em ação em situações consideradas críticas. Até mesmo durante a guerra, tirando Gaara, que era comandante de uma divisão, a maioria deles só entraram em combate quando Madara apareceu, quando eles realmente eram necessários. Mas enfim, após mais uma ceninha na lanchonete onde o Shikadai aparenta estar preocupado com algo, voltamos ao Hyogi, onde podemos ver ele passando por um dilema, refletindo sobre qual era o seu verdadeiro lugar, pensando sobre a amizade que tinha feito com o Shikadai e sua ligação com os Byakuyas. E a partir daqui acontece um flashback contando sobre o passado do Hyogi e a tragédia envolvendo a morte de seus pais, que fez com que ele decidisse seguir essa vida de justiceiro com os Byakuyas, assim reafirmando que o seu verdadeiro lugar era com eles. Sinceramente, apesar desse passado ter um certo impacto visual, com o garoto encontrando seu pai ensanguentado e presenciando a morte de sua mãe, acho que faltou um certo impacto emocional e diria que um tanto de ousadia. O passado da Sumire, por exemplo, que se resumiu em apenas poucas cenas, conseguiu ser muito mais impactante e dramático, mostrando que ela e sua família tiveram que passar, o que acabou com ela se tornando a ferramenta da vingança de seu pai, crescendo sem ter paz ou felicidade até que entrasse na academia. Além de se encaixar muito bem dentro de todo o contexto do arco do Incidente Fantasma, explicando tudo o que vimos durante a investigação do Sai. Já o passado do Hyogi foi um drama bem genérico, aparentemente feito apenas para dar alguma motivação ao antagonista, e certamente também servirá como um pretexto para uma reviravolta mais pra frente, já que ficou bem na cara que o Gekko é o verdadeiro responsável. Pois bem, prosseguindo, como de costume o Hyogi vai de encontro ao Shikadai para jogar Chogi, e em meio ao jogo Shikadai o confronta perguntando se ele fazia parte dos Byakuyas, usando o fato dele ter algum conhecimento sobre o laboratório do Katasuki, algo que alguém recém-chegado na vila não saberia a menos que tivesse pesquisado sobre a vila, e a lamparina que estava entre os itens roubados como provas. Engraçado que ele não falou nada sobre o Ryuton, mas que seja. Em seguida, eles entram em atrito. Shikadai tenta convencê-lo a deixar de lado essa ideia de ladrões nobres, pois eles não conseguiriam mudar o mundo assim, e por outro lado, o Hyogi assume que o Shikadai é alguém que, por achar que nada pode ser feito, simplesmente aceita o fato e não tenta se superar, nunca levando nada a sério. O oposto dele, que estava tentando mudar o mundo à sua maneira, assim deixando Shikadai abalado com uma verdade que ele não tinha como negar. E chegando ao final do episódio, após fugir pensando na amizade que havia acabado de perder, o Hyogi se encontra com o restante da gangue e eles iniciam o estágio final de seu trabalho na vila. E assim o episódio termina. Agora, terminando o vídeo, não tenho muito o que acrescentar além do que eu já falei durante o resumo dos episódios, mas devo dizer que entendo que talvez algumas pessoas estejam achando esse início de arco um tanto maçante. Até percebo que eles estão cometendo o mesmo erro do arco da excursão, segurar o conteúdo com cenas desnecessariamente longas ou completamente descartáveis, como as cenas na lanchonete e do Shikadai jogando Chogi, dando uma sensação incômoda de que a história não progride com fluidez. Para falar a verdade, esses dois últimos episódios ainda estão focados na construção da trama e não tiveram tantos acontecimentos relevantes. Mas ainda assim foram episódios melhores do que eu esperava, apesar de quando se trata de qualidade técnica, não há muito o que comentar, a não ser que a qualidade desses episódios diminuiu consideravelmente em relação ao anterior, que não tinha uma animação das melhores, mas se mantinha consistente nos traços. O episódio 44 oscilou muito em qualidade, se mantendo consistente em poucas cenas, enquanto 45 foi um episódio de baixíssima qualidade, no nível do que víamos no Shippuden, contrariando completamente os elogios que eu havia feito aos últimos episódios na revisão passada. Eu ainda dou um certo desconto por se tratarem de episódios de natureza leve e de um arco que aparentemente não está relacionado ao plot principal, mas espero que eles melhorem essa qualidade quando a coisa realmente começar a esquentar. Pelo menos eu sei que o episódio 47 terá boa qualidade visto a equipe que está envolvida, mas vamos esperar para ver.
Agora, quando se trata da narrativa, do storytelling, tivemos a oportunidade de ver o que talvez seja uma das melhores e mais ricas construções de mundo que essa franquia já teve. Esse aprofundamento em questões sociais e a realidade das pessoas comuns fora desse mundinho de ninjas, mesmo que de forma superficial, faz com que a vila realmente se sinta viva, como parte da história e não apenas um cenário em que os personagens são jogados e a história acontece, tornando a trama desse arco muito mais imersiva e interessante, compensando esse começo lento, pelo menos ao meu ver. Além disso, oferecendo um ótimo desenvolvimento aos personagens relacionados, principalmente ao Shikadai, o foco principal desse arco, que aos poucos, mesmo que de forma sutil, vem mostrando alguns traços de personalidade bem diferentes de seu pai, o afastando da fama de Shikamaru 2.0, inclusive dando a ele um conflito que certamente acabará com ele definindo uma real motivação em sua vida, o que parece ser o objetivo principal desse arco. Vemos que apesar dele passar esse ar de despreocupado, de alguém que não liga para nada, no fundo ele liga para as questões sociais daquele mundo, o que já indica que no futuro o Shikadai será alguém focado em resolver os problemas sociais daquele mundo, talvez começando por Suna, uma vila que ele já tem algum tipo de familiaridade, que pelo menos segundo as light novels passa por problemas sociais imensos, envolvendo descontentamento com o Kazekage que tenta quebrar tradições e terrorismo. Lembrando que o Shikadai é neto do Hasa e teoricamente ele pode ser um candidato a Kazekage. Até o Boruto recebeu mais camadas quando se trata de seu ressentimento em relação ao Naruto. A carga de trabalho do Naruto aumentou, o que vai piorar a relação entre eles, e dessa vez não se trata apenas de problemas familiares, mas de problemas que envolvem o ambiente e pessoas que fazem parte da vida do Boruto. O que vemos durante o filme parece ser um ressentimento que já vinha se acumulando há muito tempo e por várias razões, a última gota d'água de um copo que já estava transbordando. Nesse momento, o desenvolvimento de personagens e do mundo em volta deles é muito mais interessante e importante, seja para esse arco ou para a obra como um todo. Que a ação fique para o conteúdo do mangá, que é quando a trama realmente começará a se mover. Até porque o primeiro grande arco do mangá é completamente focado no time 7. Até o momento, não teve espaço para o desenvolvimento dos personagens secundários. O que é compreensível, pois o mangá ainda está em seu terceiro volume após o conteúdo do filme, ele ainda está em um ponto muito inicial da trama. Mas o anime está aí para complementar esse conteúdo, dando algum destaque ao restante dos personagens. Todos os momentos marcantes desses personagens até agora estão no anime. Eu fico feliz que a equipe do anime esteja levando a sério o desenvolvimento real do mundo, algo em que Naruto falhou miseravelmente. E eu espero que lá na frente muitos de vocês olhem para trás e agradeçam por Boruto ter tido esse começo. Bom, então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.